Seguidores do Correio do Mate, este é mais um Correio do Mate entrevista direto de Encantado para todo o Alto Taquari. Esse espaço tem o apoio de erva mate Signor nas variedades tradicional, nativa ou moída grossa para o chimarrão de qualidade erva mate Signor. Também está conosco Dorigon Produtos de Limpeza, a sua casa ou a sua empresa cada vez mais limpa com toda a linha de produtos da Dorigon Produtos de Limpeza de Ilópolis para toda a grande região. E também Sicredi, região dos Vales, o Sicredi que você pode se tornar um associado e usufruir dos benefícios do cooperativismo de crédito. E como sempre, entrevistas instigantes, importantes, a partir de Encantado, e queremos agradecer desde já o aceite para vir conversar conosco do então o ex-prefeito de Encantado, Paulo Coste. Obrigado, Paulo, por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço. Jamerson também, o Daniel. Fiquei honrado com esse convite. Eu nem tinha noção de que vocês faziam esse tipo de programa aqui, estavam fazendo. Um momento, daqui a pouco, pode ser que seja interessante, mas é para mim gratificante. Eu sempre gostei muito de participar, e às vezes de algum debate, coisa assim, porque a gente sempre cresce, mesmo vindo posições antagônicas, mas faz a gente pensar um pouco. Ainda mais que o tempo passa e a idade também avança, e é bom a gente a experiência chega, continuar esperando alguma coisa a mais. Paulo, tu é uma figura bastante conhecida no Vale do Taquari, não tem como não ser, né? Então, praticamente, aí são 8 anos de Poder Legislativo, 16 anos de Poder Executivo. Conta um pouquinho para o pessoal que nos acompanha da tua caminhada política, que praticamente, enquanto tu candidato, tu não conheceu derrota, né? Somente vitórias. Isso é muito raro, né? Então, eu queria que tu compartilhasse conosco essa tua caminhada. Bem, eu vim para Encantado, eu morei em Encantado, na Barra do Jacaré, onde nós tínhamos frigorífico, até os 6 anos, por aí. Depois o pai foi com a família para lá, né? E lá estudei, me formei, fiz, na PUC, eu fiz economia, né? E depois de um ano e pouco, me deu na cabeça assim, né? Vou para Encantado. Eu vi uma história muito interessante do meu pai, que contava que o japonês, quando vai empregar alguém, ele não pega e vai lá e emprega essa pessoa. Passa uma semana conhecendo a empresa. Como eu me criei até os 6 anos, aqui eu praticamente não conhecia a empresa, o que produzia, como fazia, né? Trabalhava em Porto Alegre, na nossa empresa, mas não tinha verdadeira noção. E aí resolvi vir para cá. Minha mulher não gostou. Pra ser bem claro, ela trabalhava... Já voltou casado para cá? Já vim para cá casado, casei com 22 anos e meio, praticamente, né? E ela se surpreendeu, veio conhecer Encantado, inclusive, num dia de chuva. Tu imagina isso há vou para 50 anos de casado o ano que vem, né? Então, com 2 anos ali, praticamente 48 anos atrás. E a esposa porto-alegrense. E a esposa de Porto Alegre, trabalhava na Galeria Malcom, 4º andar, só com tios, que eles tinham um escritório de contabilidade, e ela trabalhava desde os 14 anos, porque tinha que ajudar a manter a casa, porque lá era difícil, o sogro às vezes estava trabalhando, às vezes não estava, teve o seu passado também, né? E a minha sogra trabalhava na Rainha das Noivas. Era costureira. Eu lembro dessa marca aí, Rainha das Noivas. A minha sogra, só para ter uma ideia, ela está hoje bastante adoentada, essa doença maldita, o Alzheimer, está morando lá com a minha cunhada, mas ela fez vestido para Mary Terezinha, num filme do Teixeirinha e Mary Terezinha. No auge de Mary Terezinha. Vestido de noiva. E a sogra costurava muito bem. Fez o vestido de noiva da minha mulher também. E aí vim para cá, né? Mas não vim com nenhuma intenção de me envolver em política. Só que quando vim para cá, eu tive algumas orientações de casa. Eu me criei muito com meu pai, muito. Meu pai foi o meu norte, acompanhava ele, o que ele dizia parecia que acontecia sempre. Não faça aos outros que não querem que faça a ti. Travesseiro é bom conselheiro. Nada como um dia após o outro. Isso eram expressões que ele usava, né? E a minha mãe, quando eu vim para cá, eu perguntei para ela: mãe, o pai participava das coisas de Encantado?
porque eles moraram 10 anos aqui. Tinha 2 irmãs mais velhas que eu, né? Eu sou o do meio, tenho 2 irmãos mais novos. E a minha mãe disse assim, não, meu filho, o teu pai não era muito ativo, trabalhava na empresa, mas não era muito ativo, né, da sociedade. Eles frequentavam o clube, na época tinha o clube recreativo, né, isso aí eles frequentavam bastante, mas não tinha muita atividade fora da empresa e o lado social. E ela diz ela assim, eu gostaria que tu participasse mais de Encantado. Bom, e aí começou, né? Eu fui vice-presidente da Associação Comercial, fui presidente da Associação Comercial, fui do departamento de bolão, me colocaram lá também, curso de Emaús, coordenei 2 anos, curso de noivos, coordenei 2 anos, tive também a possibilidade de ser vereador, coisa que eu jamais imaginei, né? E assim fui entrando. Eu tenho uma dificuldade de dizer não. As pessoas me convidam para alguma coisa e eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu acho que tenho que participar. E isso me faz lembrar sempre a minha mãe, né? Porque ela tinha esse perfil, participa das coisas, participa. Meus 2 irmãos participavam, mas já menos. Futebol, jogava futebol, futsal, futebol de campo. E isso foi trazendo, de certa forma, fui sendo conhecido. Fazia serviço bancário, né? Na época nós trabalhávamos muito com o Sul Brasileiro, Sul Banco, antes de ser Sul Brasileiro. Meu avô estava entre os 10 acionistas na época, né? Então a gente tinha essa facilidade. E assim fui me criando, né? E lá pelas tantas, eu vou citar o nome dele, se ele for ouvir, ele vai saber, não é a primeira vez que eu digo. Seguidamente, a La César, quando existia a La César aqui, tinha o Agenor Borghetti, que era um diretor ali, um gerente, coisa assim, da La César, do partido também. Na época, PDS, o Arena. Foi Arena, depois PDS. Né? Eu tenho a impressão, mas ele me convidava, e eu dizia, Agenor, eu não quero nada, não vim para cá com isso, vim para trabalhar no frigorífico. Bom, virou, mexeu, teve um jantar aqui no Clube Comercial, já existia daí o Clube Comercial, e vinha o Nelson Marquesan, de quem eu não tinha muita simpatia, mais perto. Não tinha, meu pai também não tinha muito. Ele tinha uma linha, e nós fomos, na época, eu e o Nelson Jacobo e o Dr. Ricardo, quando ele foi candidato a governador, fomos a Porto Alegre até, para conversar com ele, saber o que ele pretendia. Ele achou que nós íamos buscar alguma coisa em termos de cifras para fazer a campanha. Não fomos. Só fomos lá, mas o estilo dele era meio difícil, sinceramente. Já falecido, mas ele era de pouca... É o pai do Nelson Marquesan Júnior, né? Pai do Nelson Marquesan Júnior, né? E eu e o Nelson saímos lá bastante decepcionados. Mas viemos fazer a campanha. Eu tinha uma caminhonetezinha lá, acho que era... Não me lembro o que era, acho que da Ford. Pequena, né? E tinha um que tinha uma Kombi, gravei na época uma fita, CD, fazendo propaganda do Nelson Marquesan, e saímos encantados, o doutor Ricardo nos pertencia. Fazer a campanha. Fazer a campanha. Para o Nelson Marquesan. Para o Nelson Marquesan. Isso me envolveu, né, um pouco, bastante até. Até então, cabo eleitoral do Nelson Marquesan. E o Nelson Jacobo do lado, né, soltando foguete. Bem, cada 2, 3 quilômetros não tinha muito foguete para soltar, né? Compramos os foguetes. Sim. Enfim, foi assim, foi desse jeito que fizemos a campanha, e aí veio o Marquesan para Encantado e me convidaram para ir, eu fui, um jantar. Cheguei lá, já estava a minha ficha pronta para assinar, e o Nelson Marquesan, o pai, ia abonar minha ficha. Deputado eleito já, né? Deputado federal eleito. Né? Não tinha como não assinar na frente de uma figura que tinha um destaque. Tinha um destaque. A nível né? nacional. Assinei ficha. Mas assinei por assinar. Jamais imaginei. Só para não ficar feio para ele. Foi no né? ano que tinha eleição. E aí veio o convite para ser candidato a vereador. Quantos anos na época, Paulo? Eu até anotei aqui, mas foi... 20 e poucos Foi anos. em 1988 o primeiro mandato. Foi em 87. 87. 87. Né? Aí assinei a ficha e tal, e começaram algumas reuniões na garagem do seu Alonso Jordani. Lá pelas tantas nós não tínhamos candidato a prefeito. Tinha o Dr. Carlos Alberto Schaeffer, o cara, né? Eu sei que sai fora. Fazia parte do Dr. Ricardo, né?
E lá pelas tantas, ela vai ficar brava comigo, mas não faz mal, a dona Zuleika Mutim bateu na mesa, porque não saía candidato, né? Sim. Bateu na mesa e disse, mas não tem homem nesse partido? O pessoal ficou em silêncio. Né? Aí o Cali se propôs a ser o candidato a prefeito. Bom, tem que convidar alguém, mas que seja do interior, para fazer uma mescla. Né? Uma mescla. Aí, então, lembraram do Balestro, Otacílio Balestro. Otacílio Balestro, primeiro prefeito do Dr. Ricardo. Só que o Balestro tinha tido problemas cardíacos, né? E aí disseram assim, ó, tem que falar com a esposa dele. Aí, o Agenor Borghetti era o presidente, o Dr. Carlos Alberto Schaeffer, o Cali, era o candidato a prefeito, e vai um outro, o Paulo. Meu Deus, eu recém tinha chegado, era início de ano, recém estava participando de alguma reunião, e lá fui eu, conheci o Balestro nessa ocasião. E o Balestro não aceitando, a mulher cedeu, tal, né? E fomos para a campanha. Fiz a campanha com o Dr. Carlos Alberto Schaeffer e vi o quanto foi difícil para alguém na situação dele, era de cortar o coração, ter que subir, às vezes, alguns degraus de muleta, não era fácil. Foi muito esforço. O cara, eu tenho, minha família tem ele no coração, porque é uma figura especial. Fizemos uma campanha, não logramos êxito. Aí veio a segunda eleição. Né? E aí eu estava saindo fora. Digo, não deu. Eu não queria ser nada, e fui eleito vereador. Não quero mais nada. Não, aí já tinha o doutor Sérgio Goldoni. Não, tu vai, né? Não, mas eu não sei o que. Não, tu vai. Queriam que eu fosse vice do Neri Colotti. Que foi candidato a deputado também, né? Aí o PTB, na convenção, fez a reunião na Câmara de Vereadores, e nós, no Clube Comercial, tinha um espaço para fazer lá uma reunião. E fizemos a reunião, tá? E o pessoal achava que eu ia ser o vice, mas eu indiquei o Dr. Derek Motim, já falecido, outro amigo do coração, né? E o Derek ficou feliz da vida, tal, e se fez a eleição, perdemos a eleição. Então, agora estou fora. E aí o Dr. Sérgio Goldoni dizia, eu digo, não, agora deu, não sou mais nada. Paulo, uma coisa, só não diz que não é. O senhor foi reeleito vereador na oportunidade, mas não elegeram executivo. Né? Não elegemos executivo. E aí eu dizia para o doutor Sérgio Goldoni que minha parte já fiz. Paulo, quando te perguntarem, só não diz que não é. Mas aí vai chegar na hora, eu vou ter que dizer que sou, ou coisa assim, né? Eu quero já dizer que não, porque eu não quero mais. Vou cumprir com a minha palavra. Não, só não diz que não. Sérgio, outro parceiraço, né? Aí, foi seu vice, inclusive, né? Foi vice no segundo mandato. Aí eu terminei, chegou na hora, o Neri Colotti veio lá do Mato Grosso, me ligaram, não estava encontrando o Sérgio, que era o presidente do partido já, e nós fomos lá para a reunião, e o Neri Colotti disse que não seria candidato, tinha os seus problemas particulares, e indicava o Beto, eu e o Beto Turati, para ser os prefeitos e vice. Eu candidato a prefeito, e ele vice. Isso sexta de noite. Sábado de manhã ele era candidato. Sábado de noite não era mais candidato. Domingo de manhã foi candidato. Se fez a convenção e foi ele candidato a prefeito e eu vice. Segunda-feira, onde está o Neri? Pegou o avião, que ele tem. Voltou para o Mato Grosso. E foi para o Mato Grosso. Aí eu fui, bem claro, lá por quarta-feira, fizemos uma reunião na casa do seu Anilo Turati. E o nosso pessoal do nosso partido, do PDS, eu acho que já era na época, ficou indignado comigo e com o Dr. Sérgio Goldoni, porque nós não abrimos a discussão. Realmente erramos, né? Faltou experiência ali. E aí foi, mexeu e tal. Lá pelas tantas, eu digo, olha, eu sou 5 coisas, eu posso ser. Posso ser candidato a prefeito, posso ser candidato a vice, posso ser candidato a vereador, posso não ser nada, só não serei mais candidato com o Neri Colotti. Porque eu lembro do que o doutor Derek passou. Ele vinha na quinta, que ele estava no Mato Grosso, vinha na quinta, não chegava. Não, eu não vou. Deixou na mão. Não vou concorrer dessa forma. Aí passaram os 20 dias, decidimos diferente, tal, fui eu candidato a prefeito e o Beto Turati vice. Essa foi a primeira eleição. Veio a segunda eleição. Né, o senhor venceu essa eleição. Vencemos a eleição. Com o Beto Turati de vice ali. Vice. Foi uma eleição difícil ou tranquila? Olha, a primeira?
se me perguntar os números, eu não sei. Eu sei que a diferença, perdão, o único que eu sei foi essa. 678 votos. Que foi 678. É o único número que eu lembro. E ainda existiam alguns distritos, né? Alguns municípios que não, eram... o doutor Ricardo já estava emancipado. Já estava emancipado e houve consenso, né? Foi a primeira eleição que o Lisotti, acho que assumiu. Exatamente, e o Balestro foi vice. É isso aí. Num consenso. Aí agora vou largar, né? Não vai largar, tal. Eu digo, só vou com o Sérgio de vice. Se o doutor Sérgio Goldoni for o vice. Fui falar com ele, tu me botou nessa, eu dizia para ele até, esse é o termo, né? Agora eu preciso da tua ajuda. E o doutor Sérgio, comemos, né? Uma figura exponencial aqui em Encantado, né? Tem uma médico reconhecido, né? Uma trajetória que... E aí foi contra o Adroaldo e o Rafael Fontana. Aumentamos a diferença, não sei quanto, tá? E ganhamos a eleição. Aí veio a terceira, não logramos êxito, nossos candidatos foram o doutor Irno e o Marino Davis, né? O Agostinho Ursulim ganhou, foi uma diferença razoavelmente grande, né? E aí eu achei que estava fora, né? Aí fui trabalhar em Porto Alegre. No diretório estadual me convidaram para trabalhar lá. Aliás, me convidaram primeiro para trabalhar no gabinete, na Secretaria de Segurança Pública, onde tinha José Otávio Germano. Justo. E eu fui lá agradecer que eu não ia trabalhar. Precisava, não tinha trabalho, não tinha emprego, mas eu era contrário à coligação com o MDB, contrário do partido fazer parte do governo do MDB. Fui lá e agradeci o Jerônimo Gergen, seu Ampere Jordani, que tinha não sei o quê, só que o Jerônimo mandou eu ir lá no secretário José Otávio, né, e o secretário veio falar comigo, conversou comigo, e eu disse, olha, secretário, eu não tenho como ser alguém que vai trabalhar aqui no seu gabinete, porque eu sempre fui contra o partido estar junto com o MDB. Não é agora que eu estou preciso, não tenho emprego, não tenho renda, nós já estamos na metade do ano, sobrevivi com a minha sogra, até me ajudando um pouco, tá? Que eu vou aceitar esse cargo. Preciso trabalhar, mas não vou aceitar. E vim embora para casa. Uma semana depois me ligaram do diretório, me convidando para trabalhar no diretório estadual. Eu ia para Porto Alegre no domingo à noite, pegava o Expresso Azul e voltava na sexta-feira à noite, parava no apartamento com a minha mãe. Minha mãe era viva ainda, minha mãe foi até os 97. Faz 3 anos que ela faleceu. E assim eu ia. Só que aí foi difícil, porque a minha esposa começou a entrar em depressão, né? Eu não ligava para não ouvir a voz dela, porque eu ia ficar mal. Era sempre a semana fora, voltava no final de semana. Aí, quando eu chegava... Uma rotina dura, né? Era difícil. Imagina, chegava lá domingo de noite e voltava sexta de noite. Sim. Só que a minha filha me ligava quando eu estava chegando lá, pai, não liga agora, porque a mãe não está legal. Vai saber que eu liguei, ela está chorando e tal, tudo bem. Esperava uns 20 minutos, ligava. Estava ainda no ônibus, descendo do ônibus às vezes. Quando estava chegando em casa de táxi, eu ligava para ela, ela estava chorando, se percebia, né? Eu digo, Eliane, todo mundo chama de Nani, né? O que tem, Nani? Não, eu estou com saudades, mas eu recém saí daí, minha filha. Recém saí daí, né? Filha, mulher, né? Recém saí daí. Eu não ligava durante a semana porque eu não podia ouvir a voz dela. Sabia como é que ia ser. Uhum. Bom, assim foram 2 anos e tanto. E eu ia, quando vinha para cá, o Casarinho me deu ficha, o Moacir Casarinho me deu ficha para o almoço. Eu ia nos almoços da comunidade. Ganhava R$ 1.700 no diretório. Ganhava 1.000 e uns poucos da aposentadoria, que me aposentei bem no final, só que custava 900 e pouco a prestação da casa. Então, praticamente, sobrava R$ 100. Ganhava 1.700 lá, mas 700 entre ir e voltar, e às vezes tinha que comprar alguma coisa, porque afinal estava parando na mãe. Sobrava 1.100. E eu ia nos almoços da comunidade. E sempre fui de cedo. Eu não me sentia bem não participar dos almoços para quem tinha sido 2 vezes vereador e 2 vezes prefeito. Eu achava uma espécie de desrespeito. Então eu achava que tinha que ir. Ia. E chegava antes que os outros. Ia na copa, na cozinha, é o meu jeito de ser. Eu não consigo passar por alguém e não cumprimentar. O senhor estando ou não estando prefeito, o Paulo é sempre o mesmo? Sempre fui o mesmo. As pessoas me conhecem assim. Não tem cor, se é branco, é preto, se é católico, se
se é evangélico, se é rico, se é pobre, não tem problema. É assim meu jeito de ser. Aprendi isso em casa com meu pai. Quando eu ia, às vezes, minha irmã um dia me acompanhou lá em Porto Alegre, ela se impressionava porque eu parava, o pessoal estava levantando, os moradores de rua levantando as suas coisas, e eu parava para conversar com essa gente. Eu queria saber o que eles pensavam, quem eles eram. Sim. Era o meu jeito, sempre foi o meu jeito. Bom, resultado. Eu achava que não ia ser. Quando fui no ano da eleição, o pessoal já estava... No primeiro ano do mandato seguinte, então que eu não era prefeito, até a metade do ano, o pessoal me dizia assim, tu vai voltar, né? Eu digo, não, nós vamos ter um outro... Vai ter alguém mais novo, mais disposto. Metade do ano eu já não ouvia mais isso. Eles queriam saber quem ia ser o meu prefeito, o meu vice-prefeito. Era essa a ideia. Quem vai ser o vice-prefeito? Eu digo, não é assim, não é assim. Chegou no ano da eleição, no início do ano, tinha uma festa, acho que era na Linha Argola, e eu avisei o Ivanor da Altué. Ivanor, eu não tenho condições de ir, minha mulher sabe como é a situação aqui em casa, eu não tenho como ir. Avisa, porque fiquei de almoçar com alguém lá, avisa fulano de tal que eu não estarei lá. Bom, não demorou 5 minutos, toca o telefone, doutor Sérgio Goldoni. Está em casa, Paulo? Estou, Sérgio, estou, Sérgio. Eu vou conversar contigo. Eu digo, o Ivanor ligou. Né? O pessoal estava contando comigo, já. Aí ele veio e tal, desatei um pouco, me emocionei com o Sérgio, e ele disse, de tarde eu venho aí. Vou conversar com a tua esposa, só eu e ela. Tá bom. Meu filho estava em casa. Ela tinha que ser convencida. Não. Não tinha que convencer ela. Não era assim. Ele veio lá, até chamaram a Valéria, pediu para chamar a Valéria, que era nossa assistente social, se dava muito com a minha esposa, estava muito bem. Eu sei que a reunião deles terminou assim. O Sérgio pagou o ano inteiro a minha mulher, uma psicóloga em Lajado. Para se tratar. Então foi assim, eu terminei sendo candidato, né? Se elegeu de novo. Me elegei de novo. Veio a reeleição. O Zé Calvo que dizia assim, pô, Paulo, sempre disse que não é candidato. Foi o teu último vice, né? O Zé Calvi. Foi, duas vezes vice. 2 vezes vice, né? Eu digo, Zé, vocês dizem que eu digo que eu não sou candidato, mas não sou mesmo. Eu nunca pedi para ser candidato. Nunca. Meu nome surgiu lá como vereador ainda. Então, assim, foi uma construção que os meus filhos têm orgulho do pai que tem. Minha mulher também. Meus irmãos, nem se fala. Eu não posso jogar fora isso. Não tem como jogar fora isso. Só que eu acho que estou já no caminho de sair, mas não é o que eu uso. Então, estou acompanhando o presidente, ele marca reuniões, eu vou junto, e as pessoas me perguntam novamente. Né? Então, eu estou caminhando, não sei o que vai ser, não faço ideia. Mas essa, mais ou menos, é a minha trajetória política. Né? Eu anotei uma pergunta aqui que eu acho que diria bastante... Vou tomar um pouco d'água. Pode tomar, fica à vontade. Que diria bastante se o senhor respondesse, né? Que é justamente, diante de toda essa história que o senhor conta, de trajetória, se percebe que alguns políticos já disseram para nós que político honesto não patrimonializa nada. Não o quê? Não patrimonializa nada. Ele simplesmente vai conseguir sobreviver do que ganha ali como trabalho e ponto. O político honesto é isso aí. Mas, diante de toda essa história, qual é a grande virtude do Paulo Costa? Qual que o senhor acha que as pessoas enxergam no senhor enquanto cidadão? Porque, de certa forma, pelo que o senhor conta, o senhor nunca precisou pedir para ser candidato. O senhor foi solicitado para ser candidato em todas as vezes, né? Qual a grande virtude do senhor enquanto pessoa, que o senhor acha que realmente as pessoas enxergam no Paulo Costa? Eu acho que é a educação. A educação, eu acho, porque assim, ó, quando eu falei no meu pai, eu convivi muito com meu pai. Muito. O que o meu pai dizia era o que ele fazia. Tem na cabeça assim, uma passagem. Nós chegando do trabalho lá em Porto Alegre, tinham
Eu achava que era um senhor de idade, talvez tivesse 40 e poucos anos, que eu era um guri de 18, 19 anos, achava que era um senhor de idade. E o homem estava mexendo numa lata de lixo. O meu pai não se aguentou, chamou o homem e perguntou: o que o senhor está fazendo aí? Eu estou vendo se sobrou alguma coisa para que eu possa comer. Era quase na frente de casa, um pouquinho mais para baixo, na rua que nós morávamos. Meu pai disse assim: me acompanha aqui. Tinha uma escadinha na casa. O senhor aguarda aqui um pouquinho. Meu pai foi lá dentro de casa, era praticamente meio-dia, preparou um prato com almoço, trouxe um copo de refrigerante. Eu vi o meu pai pregar aquilo que ele fazia. Eu acompanhei muito meu pai. Eu me lembro uma época na praia, ele ia trocar o carro, ele ia comprar um DKV, ele convidou a mim. As minhas irmãs são mais velhas. Quando eu tirei carteira de motorista, eu faço aniversário dia 5 de dezembro. O pai tinha uma Kombi e um Corcel. E o pai confiava muito em mim. E tinha um funcionário que dizia que eu era puxa-saco do pai. O que o meu pai pedia para fazer, eu procurava fazer o melhor possível. E meu pai dizia assim: quem faz mal, faz 2 vezes. Né? Faz 2 vezes. E aí ele ia trocar o carro que ele tinha, não sei o que era, por uma DKV, uma caminhonete V-Maguete. Faz tempo, né? Mas era nova. E eu na praia, junto lá com eles. Né? Segunda-feira eu vou a Porto Alegre, diz ele. Quer ir comigo? Vou junto. E fui com ele. Buscar a caminhonete DKV, buscamos a DKV. Uma outra ocasião ele comprou um Opala, ele deixou os papéis tudo pronto, foi para a empresa, lá na Simpala, deixou que eu pegasse o Simpala. Já tinha a carteira. Mas quando eu fiz 18 anos, dia 5 de dezembro, eu tirei a carteira no dia 12. Estava com a carteira na mão. Nós íamos à praia antes do Natal. Minhas irmãs dirigiam, os namorados das minhas irmãs dirigiam há mais tempo. Quem vai dirigindo a Kombi com toda a bagagem, e o pai e a mãe no Corcel, a minha nona e o meu irmão mais novo, o Flávio. E nós íamos tudo na Kombi. Eu acho que eu tinha uma outra namorada na época, né? Tudo na Kombi. Quem vai dirigindo? O Paulo. O Paulo. O meu pai confiou tanto em mim que eu tento seguir os passos dele. Tanto que às vezes as pessoas me acham, os funcionários aqui que trabalham conosco, parecido com ele. muito parecido com ele. Tu é o teu pai. Eu fico feliz, sabe? Fico muito feliz. Então essa é a minha trajetória. E aos 72 anos, Paulo, o que é que tu sonha aí para frente ainda? Corre o risco de voltar a ser prefeito de Encantado? Sabes que outra babuzeira que existe no Brasil é o cara dizer que é pré-candidato, né? Eu acho isso é vergonhoso, para não dizer outra coisa, tá? É querer enganar o povo. Todo mundo sabia que o Bolsonaro ia ser candidato a presidente, todo mundo sabia que o Lula ia ser o candidato, todo mundo sabia quem eram os candidatos a governador, todo mundo sabe quem são os... Possivelmente fica entre um nome e outro, 2 ou 3 nomes, quem seriam possíveis candidatos a prefeito, Então eu acho isso de uma... como eu digo... Né? Desnecessário. Mas não tem... É ridículo. É ridículo. É ridículo. Porque isso beneficia que tem mais dinheiro. Ora, o cara pode se queimar, né? Eu até brinco às vezes com as pessoas. Quando tu bota o teu nome muito cedo na rua, eu dou o exemplo eu vou como mulher ao baile e ela olha numa vitrine uma roupa, diz ela assim: Paulo, que roupa linda, o baile é daqui a um mês, eu vou querer comprar essa roupa para ir ao baile. Tá bom. Passa 20 dias, eu digo: Nani, vamos lá comprar a roupa? Não, agora não vou. Mas, tu gostou da roupa? Não, mas todo mundo já viu. Sabe como é que é mulher, né? Sim. Todo mundo já viu. Não quero mais essa não quero mais. Eu me baseio muito, sabe em quê? Eu falo muito isso, na natureza. A natureza é perfeita, é o homem que estraga. O homem estraga a natureza. E a natureza é perfeita. Ou a natureza é Deus. Eu estou muito do lado espiritual hoje. Isso me fez um bem depois que eu tive depressão há quase 2 anos. Me faz um bem que eu me sinto assim preparado para tudo que der e vier. Tá? Nós temos bons nomes, candidato a prefeito, a vice, a vereadores. Estamos trabalhando, eu estou acompanhando o presidente, vice-presidente, são 2 vice-presidentes. O presidente é o Renato, o vice-presidente é o Ramon,
e a vice-presidente é a Bruna, né? Então, a gente tem trabalhado, eles me convidam, dentro do que é possível, eu acompanho eles, né? E aí as pessoas perguntam sempre a mesma história. Eu me sinto bem com os meus filhos, com a minha mulher, com a minha esposa. Problemas, dificuldades temos, todo mundo tem. Mas eu me sinto realizado. Eu acho que eu não podia ter recebido, eu até brinco. Por que tu é assim, Paulo? Olha, eu tive um professor particular, quase 24 horas por dia, durante bom tempo. Eu nunca vou esquecer quando eu me formei em economia na PUC, a alegria do meu pai. Eu nem pratico, não fui para esse lado. Ele queria que a gente saísse da empresa, que fôssemos trabalhar por conta, mas o meu avô gostava de nos ver trabalhando e a gente ficava trabalhando. E aí ficamos ali trabalhando, eu vim morar aqui, como eu disse antes, sem imaginar que viesse para cá, mas era a forma de aprender como se fazia. Fizemos uma grande relação de amizade com os funcionários. Aliás, meu pai nunca chamava de funcionário, o pai chamava de colaboradores, né? E as pessoas com raríssimas exceções, eu tenho certeza que tanto eu quanto meus irmãos, as pessoas têm um carinho muito grande, nossos funcionários, que foram nossos funcionários, porque a empresa lamentavelmente fechou. Mas é assim, eu sou feliz na vida com todos os meus abacaxis e os problemas, não são poucos, mas eu faço as minhas orações e Deus me acolhe e está bom assim. Mas é impressionante, Paulo, para quem já passou e ocupou os cargos que ocupou numa cidade importante como Encantado o teu nível de humildade, né, Paulo? Porque, na verdade, pelo jeito, a humildade tu leva contigo a todo momento, né? Porque tenta imaginar uma pessoa que teve tanta aprovação popular, né, nas urnas e continuar assim, sem deixar o poder subir a cabeça, né? Eu me impressionava com às vezes as pessoas, porque eu sou autoridade. Eu tenho um vídeo que tu foi gravando. Não, a autoridade é a população, né? A população é que é a autoridade. Ela que escolhe, né? Nós somos funcionários das autoridades, né? Eu nunca fiz diferença, rico, pobre, branco, preto, de uma religião, de outra. Já fui fanático pelo Grêmio, graças a Deus não sou torcedor mais. Isso me incomodava muito, eu não dormia à noite quando o Grêmio perdia, né? É difícil, né? Mas meu pai foi assim, viu? Meu pai foi assim, minha família é assim. Eu posso dizer que a minha família é praticamente assim, né? Eu falo muito no pai, talvez mais que a mãe, porque a mãe era a parte mais amorosa. Meu pai era duro, meu pai era enérgico. Educador. Meu pai era justo. Meu pai era justo. Quando moramos aqui na Barra, eu lembro de ter levado pimenta na boca. Se dissesse algum palavrão similar ao que o boi faz, sim. que eme, né? Sim. Eu nunca ouvi meu pai dizer isso. Nunca ouvi meu pai dizer isso. Provavelmente, eu tenho a impressão de que numa ocasião, alguém disse isso, minhas irmãs talvez mais velhas, deve ter ouvido na rua. Meu pai pegou a pimenta que estava plantada lá, e esfregou na boca, aquilo queima pra caramba, né? Queima mesmo, né? E eu não sei se eu fui, talvez, reclamar, me pendurei nele para não passar mais, levei também. O que a mãe fazia? A mãe pegava pão, que era feito em casa, dava para a gente mastigar e passar na boca assim, para tirar aquela queimação, entende? Então, assim, meu pai me chamou uma época de revoltadinho. Eu digo, meu Deus, eu procurava sempre fazer o melhor possível. Tem aquela idade da bobeira, 16, 17, 18, que eu acho que a pessoa fica um pouco, né? Devo ter passado por isso, mas o meu pai era o meu pai. Paulo, obrigado por ter vindo aqui conversar com nós. Eu que agradeço, desculpe. Realmente, de emoção mas posso te dizer que foi muito bom estar aqui conosco e tu ter aceito o convite, porque a gente até fica meio assim quando convidado, diz, mas será que vai vir e tal, porque todo mundo tem os seus toquezinhos, né? Vamos dizer assim. Não tem nem. Mas eu acho que foi muito bom. Eu que agradeço. Uma pessoa com uma experiência como tu tem na política acaba contribuindo as tuas mensagens para quem está entrando na política também, né, Paulo? E compartilhando isso. Então, te agradecer por ter estado aqui conosco. Eu digo sempre para as pessoas, meu pai sempre dizia, para encerrar, 2 coisas, meu filho, a gente não pode perder na vida:
a liberdade e a credibilidade. Tu não pode perder isso na vida. Então eu faço o que posso para manter o que meu pai sempre me pediu, e eu sou assim. Esse é meu jeito. Não tem nada de falso nisso que eu estou dizendo. É assim que eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou assim, e faço questão de ser assim, porque meu pai foi e eu quero seguir os passos. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês, um ótimo trabalho, foi um prazer estar aqui. Não sabia, foi minha filha quem disse onde era, também porque eu não tinha noção. Enfim, fico muito feliz de ter compartilhado com o pessoal essa história. Esse momento com vocês. Muito bem. Abraço a todo o povo de Encantado e a região. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista com o ex-prefeito Paulo Costa. Alegria ter recebido ele aqui. E agradecer também aos nossos apoiadores, Erva Mate Signor, Dorigon Produtos de Limpeza e Sicredi Região dos Vales. Um abraço a todos e até a próxima entrevista.